Olá, alunos, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vou fazer um comentário da avaliação de geografia sobre quais são as respostas esperadas, como foi o desempenho de vocês. Bom, em primeiro lugar, é importante deixar bem claro que vocês estão em processo de transição, entendendo ainda como funciona o ensino médio, entendendo como funciona também as aulas não presenciais da NP de geografia, e claramente há alguma certa dificuldade com o aprendizado ao longo desse tipo de atividade. Nessa primeira questão que nós temos da UFPR, era esperado que vocês buscassem caracterizar o que é um bioma, e isso justamente era feito através de uma compreensão, de que é uma combinação de um ecossistema em que há então características do solo, clima, vegetação, entre outros, e que estão todos associados, à formação florestal, né, formação vegetal, né, melhor dizendo, e no qual nós temos então esses biomas, né, que é através dessa compreensão de uma múltipla dimensão se forma um bioma. Então, o bioma ele é caracterizado da Amazônia, Cerrado, Caatinga, a partir de suas características naturais, né, como solo, a vegetação, clima, a ocupação humana, a história, que acabam tendo fatores em comuns, fazendo com que eles se diferenciem de outros elementos. Quando a gente fala, por exemplo, de região, nós falamos da região do bioma amazônico, é porque ela acaba se agrupando nessa característica. Aqui não estou conseguindo mexer, vamos ver se eu consigo por aqui. Vocês conseguem ver. A 2 que fala sobre uma região localizada entre a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, que caracteriza-se pela como uma mata de transição entre formações bastante distintas e atualmente vem sendo desmatada para o cultivo de grãos, destaque para a soja. Essa segunda parte aqui praticamente não conseguimos distinguir o que seria a resposta correta, mas aqui ele nos dá a ideia de mata de transição, formações bastante distintas. Então elas não são aqueles biomas claros no qual nós entendemos, mas ela está em meio termo entre esses biomas, uma vez que o bioma ele não fica separado geograficamente, dizendo, em determinadas áreas, sem contato com outras. Né? A natureza não funciona assim, e portanto você podia já eliminar a, que é a Mata Atlântica, e é um bioma tradicional. Araucárias, né? A gente usa também essa definição, mas utilizando outras características, né? Ela também é uma área de transição. E temos as pradarias, que seriam os campos, né? Como eu já tinha falado na aula, são duas terminologias para a mesma região, pradarias e campos. No caso, então, a gente elimina a A, podemos eliminar a E, né, naturalmente, e as demais a gente pode ficar em dúvida, né? Aqui ele fala de campos naturais, é um pouco vago esse termo, pode ser várias coisas, pode ser uma área de cerrado, então a gente poderia também eliminar a C, né? A gente poderia ficar então entre a B e a D, porque elas são áreas de transição, né, conforme nos coloca. Mas quando ele coloca aqui para nós, no começo, que é uma área localizada entre a floresta amazônica, o Cerrado e a Caatinga, nós só podemos então imaginar que a resposta certa, né, seria uma região mais ao nordeste brasileiro, né, uma vez que a floresta amazônica, região norte, Cerrado, centro-oeste, Caatinga, nordeste. Juntando as três imagens na nossa cabeça, a gente consegue visualizar, né? A gente tem até um mapa aqui da floresta amazônica, os biomas, né? Floresta amazônica, um aqui é o cerrado e o dois seria a caatinga, né? Então a mata dos cocais, ela fica nessa porção aqui que eu estou passando o mouse. A 3, né? Então a resposta da 2 é a D de dado, mata dos cocais. 3. O Brasil é um país mais rico em biodiversidade no mundo, no qual abriga entre 10 a 20% de toda espécie conhecida. Porém, aqui ficam dois dos 25 hotspots do planeta mais ameaçados de extinção total, em virtude da pressão das indústrias das grandes cidades.
no primeiro caso, e da expansão do agrobusiness no segundo, né? Então, o primeiro ele fala que é uma região por pressão das indústrias das grandes cidades. Obviamente, nós temos que pensar, então, até olhando um mapa, né? Olhando um mapa, a gente precisa lembrar que essa região 4, que é a região da Mata Atlântica, onde tem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, são as regiões mais populosas, onde há maior número de população. Portanto, é essa região que seria. E aqui a gente sabe que corresponde, né, à Mata Atlântica. Então, olha só, mesmo que você não soubesse o que é hotspot, que são áreas, né, pontos quentes, pontos no quais, como informa, são áreas que estão ameaçadas de extinção, são biodiversidades muito ricas e que estão sendo ameaçadas pelo avanço desenfreado da sociedade. Então, no caso, a gente pode colocar que é a Mata Atlântica, o primeiro. Nós podemos eliminar aqui, então, a C, a D e a E, ficando em dúvida entre a e a B. E aí ele fala que o segundo caso, né, ele falou aqui, ó, expansão do agrobusiness é o segundo caso. Então, qual que é o agrobusiness? É o agronegócio, é a tradução para o, né, agrobusiness, traduzindo é agronegócio. E podemos lembrar que o agronegócio ele está justamente avançando aqui nesse mapa na região 1, que é o Cerrado. Né? Claro, ela está avançando, na verdade, tanto para a região da Amazônia, mas está concentrado no Cerrado e está avançando também na área, chegando ao Nordeste. Né? Ainda eles não estão ocupando muito. E lembrando que a região do Nordeste ela é muito seca e no qual ela é um tanto quanto difícil para e menos atrativo para o agronegócio. Sendo nesse caso, então a alternativa correta só pode ser a B de bola, porque nós sabemos que o primeiro bioma, que é avançado pela pressão das indústrias das grandes cidades, é a Mata Atlântica. Já o segundo caso, que é a expansão do agrobusiness, do agronegócio, nós temos o Cerrado. Bom, seria Caatinga se realmente comentassem de regiões com seca. Geralmente a região Nordeste ela é muito importante na produção de fruta, então a fruticultura é muito forte, mas que ela é exportada mundo afora e é dentro de algumas regiões específicas, como Bahia. Nesse caso aqui, quando falamos de hotspots, temos que lembrar a Mata Atlântica e o Cerrado. Lembrar que a Mata Atlântica foi desmatada desde a época dos portugueses, quando veio ao Brasil, era onde havia o pau-brasil, e no qual esse desmatamento foi muito intenso. E o Cerrado é a região onde a vegetação sofre muito com esse avanço, porque o solo não era tão bom, e a partir da Revolução Verde, nos anos 60, o Brasil começou a ocupar mais ainda essa região, e é uma região que tem uma questão envolvendo na memória e na história a questão indígena, que eles acabam tendo conflitos com o agronegócio. Bom, vamos aí ver a 4. A 4 vocês precisavam então inserir os 6 biomas que estão mencionados aqui nas lacunas. Né? Aqui já está a ordem certa de cada um deles, no qual eu peço que vocês depois entendam, né, e confiram. Então, quando falando do bioma cerrado, lembrar que ele é nosso equivalente à savana, né, como é informado aqui, e ela tem uma série de tipos de vegetações, né, desde campos limpos a campos sujos, né, como é chamado, arbustos, a árvores, né, ou seja, há uma grande biodiversidade, que é o cerrado. Já o bioma da Mata Atlântica, ele, ele é, né, esse segundo aqui, ele é Mata Atlântica porque ele fala, é uma área que cobria mais de 1 milhão e é uma região que foi muito desmatada, né? Tem uma área que está falando aqui, tá aqui, ó, na segunda parte da prova ele fala, desmatamento é consequência das atividades agrícolas, do reflorestamento homogêneo e da urbanização. Bom, nesse caso, então, ela só pode ser feita exatamente com a Mata Atlântica, né? A maioria acertou esse, pelo menos. Continuando, né, nós temos aqui o terceiro, a lacuna, que fala que é um dos valiosos patrimônios naturais, que é uma área úmida do planeta. Bom, aí só poderia ser o Pantanal.
a maioria acertou. É a região de planície, é uma área que tem período de cheia, no qual nós já falamos em aula. O bioma amazônico, ele é amazônico aqui porque ele fala sobre a questão das rodovias, da fronteira agrícola, atividades mineradoras, exploração de madeira, que é a que sofre exatamente esse tipo de atividade. Caso você não soubesse, eu poderia deixar por último essa e por eliminação nas outras. Depois nós temos aqui o bioma da Caatinga, que ela é uma savana estépica. A Caatinga, lembrando que ela é parecida com o Cerrado, ela tem elementos, na verdade, né, que é parecida. Ela tem elementos semelhantes, iguais ao Cerrado, mas ela tem uma grande diferença no qual a gente fala sobre a questão da pouca chuva, né, um volume de chuva menor do que outras regiões. Então aqui ele fala chuvas irregulares, que é esse ponto, e aqui ele fala solos férteis, né, que tem boa quantidade de minerais básicos para as plantas. No entanto, né, por conta da baixa quantidade de chuva, ela acaba sendo uma região com difícil produção na agricultura. Olha só, percebe que são duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer que são solos férteis, no qual é analisado o que seria um solo e quais são os componentes mineradores, né, minerais desse solo, e ele tem um solo muito bom, né, não é um solo ácido como o do Cerrado, por exemplo, e é um solo cheio de minerais. No entanto, ele tem tantos minerais que às vezes acaba dificultando, né? E a caatinga, então, na verdade, ela, embora tenha pouca chuva, ele tem um solo fértil, porque isso é interessante de mostrar, então, a natureza. O que é um endemismo, que talvez tenha causado um pouco de confusão? Endemismo vem de endêmico. Endêmico é aquilo que é relativo de uma região, ele é específico de um local. Quando falamos de vegetação ou riqueza endêmica, é riqueza do tipo vegetal ou animal que só existe em um determinado local. Né? Então aqui ele fala que ele tem uma relativa, não é tão grande, quer dizer, ele tem uma relativa riqueza biológica e endemismo. Ou seja, ele tem espécies vegetais específicas ali, mas são poucas. As regiões que mais têm essas espécies endêmicas, né, a gente viu que podemos considerar a Mata Atlântica, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Né? O Pantanal, de certa forma, também tem. Né? Boa parte da natureza ele tem esses elementos, a não ser que eles sejam muito iguais. E por último, nós temos os Pampas, no qual ele fala área de baixa altitude. Né? Essa área onde acontece o Pampa é uma região de baixa altitude em relação a onde situa-se a Mata Atlântica. Né? O Rio Grande do Sul, na parte mais oeste, ela é mais rebaixada. E é uma área, né, que ela corresponde a apenas 2% do território brasileiro, tem um clima subtropical úmido, né, ou seja, é a nossa região mais fria que nós temos, né, comparados. Então, lembrando que né, passando o trópico de Capricórnio nessa linha, mais ou menos aqui, nos corta o Paraná e São Paulo, e tudo que tem para cá a gente pode falar que é um clima mais subtropical, mas claro, dependendo também de outros fatores. E é uma região que sofre com agricultura. Né? Nesse caso, só pode ser, então, os Pampas. Outra coisa que poderia ajudar é lembrar que uma característica específica do Pampas, né, uma consequência negativa que a caracteriza, é o processo de arenização. Né? Ou seja, é a formação de bancos de areias em solos não consolidados, que por conta de uma série de problemas, retirar a cobertura vegetal do solo, o gado muito frequente na região, faz com que o solo então ele não consiga se formar e fazendo com que fique esses fragmentos de areia, o que prejudica claramente a produção agrícola na região. Né? Então ela é um problema relativo. Comentei isso na aula presencial com os alunos. Enfim, então essas são as ordens das questões da questão 4. E aí, por último, nós temos a questão 5, no qual nós temos um mapa e que nós tínhamos que identificar, né, cada elemento, né? Aqui, então, vou começar pelo número 1. O número 1, ele mostra o centro-oeste brasileiro, e centro-oeste ele está relacionado com o Cerrado, né, qual a gente pode olhar aqui no mapa, e é esse daqui. Repare que tem as informações que elas estão corretas, né? Você só tinha que ligar os números das regiões com as lacunas, né? Então, falou Cerrado, número 1.
O 2 aqui, que é a região nordeste brasileira, é a Caatinga, né? Opa, aqui tá errado, hein? Aqui tá errado na hora que eu fui colocar aqui. Eu só errei aqui o número, gente. Eu copiei, perdão, tá? Eu vou arrumar aqui e mandar pra vocês. Então aqui, ó, tá certo. É o número 2, é a presença de matas cocais da Caatinga, né? Esse 5 aqui tá falando Mata das Araucárias e bioma Pampa, isso mesmo, né? Pampa é região sul. O 4 ele fala presença da Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, né? Tá certo, porque é região sudeste. Tropical de altitude é por conta das regiões mais altas, né, que temos em São Paulo. Fala que é a presença do grande espessor, né? Então aqui na verdade é o número 3, né? Aqui é a floresta equatorial latifoliada e densa do clima equatorial, então ela só pode ser relativo a amazônico, né? Então deixa eu só sair dessa tela aqui e arrumar. Vamos ver se eu consigo apagar. Não consigo aqui apagar. Consigo sim agora. Né? Então, essa é a ordem: 2, 5, 4, 1 e 3, né? Só reparei agora que eu tinha cometido esse erro, mas na correção de vocês está certo, tá, gente? Não tem problema. Enfim, eu vou mandar uma atividade de recuperação para os alunos que não conseguiram nota suficiente, né, como I, sendo obrigatório para essas pessoas, e para quem tirou R será optativo, mas super convidado que vocês façam atividade de recuperação. Essa atividade ela estará lá no Teams disponível para vocês.